Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros desta corte, digno representante do Ministério Público, serventuários, advogados aqui presentes, minhas saudações. Apenas para esclarecer anteriormente, senhor presidente, aos nobres pares, que esse processo ele remonta do ano de 2016, porque houve uma anulação geral por ordem do Tribunal Superior Eleitoral, então o processo teve a determinação superior de ser rejulgado, vamos colocar assim, do zero. Então, o voto é um pouco longo, mas tentarei resumir a corte. Passarei à leitura do relatório. Cuidam os autos de recurso eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 37ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral pela prática de conduta vedada e abuso de poder político, e que, consequentemente, cassou o mandato dos recorrentes Deodoro Pantoja da Rocha e Jamilson Edmundo da Costa Santos, prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Moju, além de decretar a inelegibilidade de Deodoro Pantoja pelo período de 8 anos e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa no montante de R$ 106.410 ao prefeito e no valor de R$ 5.320,50 ao vice-prefeito. Em sentença de ideias que estão mencionados aqui no voto, que já deve estar à disposição de Vossas Excelências, o juízo de primeiro grau baseou sua fundamentação essencialmente em 3 fatos principais que teriam sido perpetrados pelos recorrentes. Quais sejam? Letra A, a utilização de recursos públicos sem previsão orçamentária para custear material de propaganda institucional. No que se refere aos informativos veiculados no município nos meses de fevereiro e julho de 2016, o juízo zonal entendeu tratar-se de despesa irregular, uma vez que os recorrentes foram incapazes de comprovar que havia previsão do gasto com publicidade institucional na Lei Orçamentária Anual de 2016. Instado a apresentar a LOA, os recorrentes carrearam aos autos mídia, contendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, texto normativo que, de acordo com o juízo da 39ª Zona, não se confunde com a LOA, sendo meramente orientador do orçamento municipal. A recorrida juntou cópia da Lei Municipal número 936/2015, que, abre aspas, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 daquele município, na qual não haveria previsão de despesa com publicidade. Assim, foi considerado como irregular a destinação de R$ 106.385 apenas nos 2 primeiros meses de 2016, para custear gastos com propaganda institucional por ausência de previsão orçamentária. Segundo o juízo de primeiro grau, apenas o informativo veiculado em fevereiro de 2016, de nome, abre aspas, Informativo Prefeitura em Ação, teve uma tiragem de cerca de 2.000 exemplares. Aos recorrentes foi oportunizado que exibissem os gastos com propaganda realizados no ano de 2015 e os pagamentos relativos aos informativos de fevereiro e julho de 2016, mas juntaram ao processo tão somente demonstrativos firmados por contador para essa finalidade. Desse modo, assevera a sentença que houve inobservância do limite de gastos com publicidade estabelecido no artigo 73, inciso 6º da Lei das Eleições, por considerar que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade das despesas com publicidade. Letra B, veiculação de propaganda institucional por material impresso em período vedado pela legislação eleitoral, 3 meses que antecedem o pleito. O juízo de primeiro grau considerou que o informativo, abre aspas, Informa Moju, fecha aspas, veiculado pela Prefeitura Municipal do município em 10 de julho de 2016, ocorreu em período absolutamente vedado, nos termos do artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei das Eleições. Entendeu o juízo ACO que houve desvio de finalidade da propaganda institucional nos 2 informativos, em ofensa aos princípios da impessoalidade previsto, no artigo 37, parágrafo 1º da Carta Magna, em razão do forte liame entre a divulgação de ações do Executivo Municipal e a figura do prefeito, pessoal, no caso. Revelou-se, por isso, além de improbidade administrativa, o abuso de autoridade nos termos do artigo 74 da Lei das Eleições. Em razão do desvio de finalidade da publicidade veiculada no informativo Informa Moju, da ausência de previsão legal para o custeio e em decorrência da sua veiculação em período vedado, 10 de julho de 2016, o juízo zonal concluiu que a prática se amolda à conduta vedada tipificada no artigo 73, inciso 1º da Lei das Eleições. Letra C.
a contratação excessiva de servidores temporários, inclusive no período vedado. O juízo de primeiro grau entendeu essa irregularidade como a mais gravosa dentre as elencadas. Afirma que foram firmados, no total, de 2.730 contratos temporários no ano de 2016, dos quais 640 estão datados de 1º de julho de 2016, 33 firmados no segundo semestre de 2016, 9 sem data e os demais firmados no primeiro semestre. Na sentença, o juízo zonal dá notoriedade aos 640 contratos firmados em um único dia, 1º de julho de 2016. Explica que essa data foi a primeira sexta-feira do mês de julho de 2016 e que em todas as sextas-feiras daquele mês não teria havido expediente nos órgãos da Prefeitura, pois foi declarado ponto facultativo. Enfatiza a sentença que o alarmante quantitativo de contratos firmados em 1º de julho de 2016 representa mais de 1/5, no percentual de 23,44% de todas as contratações realizadas no ano todo, em todos os órgãos da administração municipal. Reforça que os recorrentes poderiam fazer prova do funcionamento das repartições naquela data, 1º de julho de 2016, até mesmo através da juntada de livro de ponto dos servidores. Entretanto, não demonstraram o funcionamento das repartições públicas, razão pela qual o juiz eleitoral concluiu que houve a inserção de data retroativa aos 640 contratos, com o fim de conferir-lhes legalidade. Entretanto, teriam sido firmados ao menos a partir de 4 de julho de 2016, período vedado por força do artigo 73, inciso 5º da Lei das Eleições. Sustenta ainda o juízo que não há provas de essencialidade, inadiabilidade e indispensabilidade das contratações, e assim elas teriam se prestado aos interesses da administração do prefeito eleito, ou seja, a verdadeira moeda de troca na cooptação de eleitores entre os contratados e seus familiares. Por fim, concluiu o juiz eleitoral que o conjunto probatório carreado ao processo é robusto e enseja o reconhecimento de abuso de poder político e a prática de conduta vedada em proveito da candidatura dos recorrentes. Em consequência, condenou-os com fundamento no artigo 73, parágrafos 4º e 5º, e artigo 74, ambos da Lei das Eleições, cumuladas com o parágrafo 4º e 5º do artigo 62 da Resolução número 23.457 de 2015 do TSE, e artigo 1º, inciso 1º, a linha D, e artigo 22, inciso 14, ambos da Lei Complementar 6490. Além disso, decretou a inelegibilidade do recorrente Deodoro Pantoja da Rocha, em que, com base no artigo 18 da Lei Complementar 6490, deixou de decretar igual sanção em relação ao segundo requerido, porque não demonstrado que tenha contribuído, no caso vice-prefeito, para a prática dos atos, ainda que deles tenha se beneficiado, em consonância com a jurisprudência desse tribunal. Inconformados, os requeridos interpuseram recurso eleitoral, as folhas 13 do ID 20.958879, a folha 10 do ID 20.958880. Em suas razões quanto à veiculação do denominado informativo Prefeitura em Ação, que está entre aspas, alegam que a lei orçamentária anual consta na íntegra nos sítios oficiais da Prefeitura, onde é possível verificar a dotação orçamentária para despesa com publicidade, e que não o juntaram justamente por se tratar de documento público disponível na íntegra dos sítios oficiais da Prefeitura. No entanto, afirmam que, em sede de embargo de declaração, consta que os IDs juntaram aos autos o dispositivo da LOA, que trata das despesas com publicidade do Poder Executivo. Ademais, argumentam que a veiculação da publicidade institucional, em que constam imagens do prefeito e autoridades em ações oficiais, ocorreu em fevereiro de 2016, momento no qual inexistia a vedação legal à realização de publicidade institucional, proibida somente nos 3 meses que antecipam o pleito. Ainda sobre o informativo Prefeitura em Ação, pontuam que não há conotação eleitoral, haja vista que a depoente Tatiara afirmou que a assessoria de comunicação, abre aspas, publica anualmente uma edição do periódico Prefeitura em Ação, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, desde que entrou em 2015 já havia essa prática, fecha aspas. Argumento que a imagem do prefeito estampada em algumas matérias constantes do informativo, que veiculam ações, obras e programas do governo municipal, nada tem de anormal ou ilegal, pois além do munus público exercido pelo chefe do Executivo, que de forma natural lhe vinculam aos feitos administrativos, as matérias veiculadas no material possuem conteúdo meramente informativo, referente aos atos de governo, e que não houve a massificação da imagem do prefeito.
Já com relação ao informativo, abre aspas, informa Moju, fecha aspas, alegam que não tinham conhecimento da publicação dos informativos e que, na verdade, se trataria de instrumento pirata, alheio ao conhecimento dos investigados, ora recorrente, produzido de má-fé, por pessoas alheias à administração pública municipal, com a finalidade de criar falso liame entre os investigados e suas campanhas políticas. No que diz respeito à contratação irregular de temporários, os recorrentes alegam que o juiz Acó concluiu que não houve qualquer ilegalidade em relação aos contratos firmados no segundo semestre, pois teria acolhido as justificativas excepcionais apresentadas em sede de defesa e alegações finais. Afirmam ter juntado documentação comprovando que os poucos casos de contratação em período vedado enquadraram-se na ressalva descrita no artigo 73, inciso 5º, a linha D da Lei das Eleições. Argumento que não há ilegalidade nos contratos firmados no primeiro semestre de 2016 e que os contratos sem data não foram e nem podem ser motivos para a cassação dos recorrentes, pois, além de representar falhas meramente formais, a ausência de data não pode ser interpretada em desfavor dos recorrentes. Sustenta não existir qualquer comprovação fática, documental ou testemunhal que houve fraude ou burla com relação à formalização dos contratos datados do dia 1º de julho de 2016. Ou seja, não há qualquer prova nem raciocínio lógico que respalde a suposta manipulação de datas, que seria o ponto central da sentença. Aduzem ser ilógica a conclusão do juiz de que a data constante nos contratos temporários foi manipulada exclusivamente por eles terem sido assinados no dia 1º de julho de 2016, ponto facultativo na Prefeitura, pois o ponto facultativo pressupõe tão somente a dispensa do ponto, por questões de oportunidade e conveniência administrativa. Ou seja, nada impediria que houvesse expediente interno em setores do ente público. No que diz respeito aos depoimentos colhidos em juízo, alegam que estes confirmariam de forma incontestável o fato de ter havido expediente interno em alguns setores da Prefeitura. Conclui o raciocínio afirmando que a sentença proferida pelo juízo singular seria contraditória e teratológica dentro dos seus próprios fundamentos, uma vez que, se o próprio juízo reconheceu que houver expediente interno, não haveria elementos que levassem a crer que os contratos não teriam sido firmados naquela data. Em relação à quantidade de contratos formalizados, em um único dia, afirma que nada impede que os servidores do setor responsável, como forma de agilizar e facilitar o seu trabalho, os pré-elaborassem durante a semana, sem que isso representasse qualquer mácula à legislação eleitoral. Além disso, o juízo singular, ao alegar a ilegalidade dos contratos firmados em 1º de julho de 2016, fundamentando-se no argumento de que estes indicam o uso da máquina pública para angariar votos no pleito, teria deixado de avaliar que os contratos dessa data, quase em sua totalidade, se referiram a servidores já pertencentes ao quadro da Prefeitura, cujos contratos teriam sido firmados em 1º de janeiro de 2016 ou nos primeiros meses do ano em questão. Por essas razões, os recorrentes pugnaram pelo total provimento do recurso, no sentido de que a sentença de primeiro grau fosse reformada in totum, para afastar o abuso de poder político, assim como as hipóteses de conduta vedada, mantendo a elegibilidade do recorrente Deodoro Pantoja da Rocha, com o afastamento da multa imputada e demais penalidades. Esta egregia Corte, no acórdão de número 29.361, aqui consta o ID, folha 9 do ID, consta também o ID, datado de 17 de abril de 2018, nos termos do voto do relator designado, o senhor juiz federal Arthur Pinheiro Chaves, conheceu do recurso eleitoral para, no mérito, negar de provimento, mantendo na íntegra a sentença guerreada. Atendendo à jurisprudência do TSE, o relator designado decretou a execução do julgado independentemente da publicação do referido acórdão. Desse modo, o TRE, através da resolução número 5451, determinou a realização de novas eleições no município de Moju no dia 24 de junho de 2018, para o preenchimento dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Todavia, os recorrentes, no exercício de seu direito ao devido processo legal e dos recursos a ele inerentes, seguiram contestando judicialmente o julgado, opondo embargo de declaração, com pedido expresso de efeito suspensivo e modificativo, consta o ID, sendo, no entanto, apenas parcialmente acolhido, sem atribuição dos efeitos peticionados pelo embargante. Interpuseram recurso eleitoral especial, consta aqui os IDs, cujo segmento foi negado por decisão da presidência deste tribunal. Ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, o excelentíssimo ministro Edson Fachin, em decisão monocrática, aqui consta o ID, a folhas 14 do ID, deu parcial provimento para afastar a condenação à multa
aplicada aos recorrentes pela conduta vedada, prevista no artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei das Eleições, mantendo a condenação à cassação dos mandatos e de inelegibilidade em relação a Deodoro Pantoja da Rocha, por abuso de poder econômico nos termos da legislação. Ainda insatisfeito com a decisão proferida, agravou-se, os recorrentes agravaram, para que fosse apreciado pelo plenário do TSE este recurso. No entanto, o agravo regimental teve provimento negado nos termos do voto do relator, aqui consta o ID. Finalmente, os recorrentes opuseram embargos de declaração em face do acordo proferido pelo plenário da Corte Superior. O excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin deu provimento aos aclaratórios, conforme consta no ID, com efeitos infringentes, para anular todos os acordos regionais, com fulcro no artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, determinando assim a realização de novo julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, observando-se o quórum de votação. O ministro assim decidiu. Aqui, eu vou ler a decisão, trecho da decisão do ministro. Com efeito, o artigo 28, caput, parágrafo 4º do Código Eleitoral, determina que a decisão que importe cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderá ser tomada por maioria de votos, com a presença de todos os membros. Contudo, a interpretação a ser dada ao dispositivo é mais ampla do que a mera exigência de presença física ao julgamento do feito, embora exista sensível distinção entre o quórum de instalação da sessão de julgamento e o quórum de votação, a interpretação teleológica do mencionado dispositivo legal importa na unificação de ambos os mencionados quóruns. Aqui o ministro citou jurisprudência e prossigo. No caso em espécie, no que toca ao quórum de instalação da sessão, ou seja, a totalidade dos membros, já se assentou nas decisões anteriores que o julgamento foi realizado com o quórum possível, considerando que uma das vagas de jurista não dispunha de membro titular ou substituto para ocupá-la. Entretanto, no que concerne ao quórum de votação, vê-se a violação à norma, porquanto não se observou a maioria de votos, isto é, presentes 6 membros, a cassação dos mandatos dos embargantes só poderia ser tomada por, no mínimo, 4 votos. Todavia, a decisão de cassação deu-se por 3-2, em razão da ausência de voto da presidente daquela corte, incorrendo em inadmissível non liquid, ao deixar de cumprir seu munus jurisdicional. Neste passa de rigor o reconhecimento da omissão apontada, decretando-se a nulidade dos acordos regionais e determinando-se a realização de novo julgamento com observância do quórum de votação. Então, o TSE anulou por falta de quórum no julgamento do TRE e mandou rejulgar o processo. Transitada em julgado a decisão, os autos foram remetidos a este tribunal, oportunidade em que os recorrentes suscitaram questão de ordem pública, aqui consta o ID. Argumentam que os contratos temporários firmados pela Prefeitura de Moju, fato configurador da conduta dos recorrentes por abuso de poder político, foram celebrados pelos secretários municipais. Todavia, os agentes não figuraram no polo passivo da ação em alegada violação aos artigos 114 do CPC e 22, inciso 14, da Lei Complementar 6490, que determinam a formação de litisconsórcio passivo necessário entre aqueles que tenham contribuído para a prática do ato, em especial com servidores responsáveis pelas contratações e pela solicitação das contratações. Assim, afirmam que a AGE deveria ter sido devidamente ajuizada com todos os seus componentes, até a data da diplomação, e, por esta razão, o direito autoral teria sido fulminado pelo Instituto da Decadência, de modo que esta Corte deveria analisar e acolher a questão de ordem pública suscitada, à luz do que prevê a Lei Orgânica do município de Moju, a origem das contratações temporárias, a jurisprudência carreada e os termos da Lei das Inelegibilidades. Vieram os autos conclusos para a decisão. É o relatório, nobres julgadores. Obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra ao doutor Alano. Você tem 10 minutos para fazer a sua sustentação oral. Perfeito. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, ínclitos julgadores aqui presentes, senhores servidores, colegas que estão nos assistindo. Eu queria começar a minha sustentação, senhor presidente, dizendo que hoje esta casa ela terá a oportunidade de reescrever a história política do município de Moju, de reescrever, doutor Zé Maria, a história de um cidadão, de um eletricista que foi cassado pelo juízo zonal e cuja cassação foi confirmada
por esta Corte, com quórum incompleto, como bem colocou o nobre relator Zé Maria. E o pior, foi cassado à luz de fatos não graves o suficiente a ponto de culminar com a cassação dos teus diplomas. E eu queria começar aqui a minha sustentação, enfrentando a matéria fática, referente à contratação de pessoal supostamente em período vedado, porque esse é o cerne da questão, doutor Edmar. Segundo a sentença zonal, o então prefeito de Moju ele teria incorrido na prática da conduta vedada do artigo 73, inciso 5 da Lei das Eleições, além de abuso de poder político, pelo fato de a Prefeitura Municipal ter celebrado 640 contratos temporários no ano das eleições de 2006, os quais foram assinados em 1º de julho daquele ano, supostamente como estratégia para cooptar eleitores no pleito municipal. Segundo a sentença zonal, a data da celebração dos contratos, que foi 1º de julho de 2016, véspera do início do período vedado, que era 2 de julho de 2016, teria sido uma forma de burlar a legislação eleitoral, porque 1º de julho caía numa sexta-feira, e nas sextas-feiras de julho, a Prefeitura ela havia decretado ponto facultativo, doutora Rosa. Então, por isso, despontaria a conclusão, eminente doutor Rafael, a meu ver, totalmente falaciosa, de que as datas dos contratos teriam sido lançadas retroativamente nos instrumentos contratuais. E, nesse ponto, embora tenha sido anulado o julgamento deste regional, eu faço questão de ler o excerto do voto do relator Amilcar, hoje desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que teve a sensibilidade para aferir que a sentença zonal se baseou em mera presunção, em meras conjecturas, em mera ilação. Isso porque, doutor Zé Maria do Rosário, não existe nos autos, e isso eu vos afirmo categoricamente, qualquer prova que esses contratos tenham sido firmados em outra data que não 1º de julho de 2016. E eu volto a repetir, o período vedado era 2 de julho de 2016, a partir de 2 de julho. O voto do desembargador Amilcar, colega do tribunal, ele foi tão brilhante que ele se deu o trabalho de conceituar o que vem a ser ponto facultativo para fins de direito. Ele disse o seguinte, extraindo aqui sua convicção do site Contabilidade DF. Diversamente do feriado, que todos os servidores têm direito à folga sem desconto na remuneração, o ponto facultativo não prevê impedimentos ao trabalho e, portanto, os servidores estão dispensados da jornada de trabalho. No entanto, não estão impedidos de trabalhar. Assim, diante da urgência na execução de alguma tarefa, o servidor pode normalmente comparecer e colocá-la em prática. Não há elemento nos autos que comprovem que os contratos assinados em 1º de julho de 2016 foram firmados com data retroativa, simplesmente pelo fato de 1º de julho de 2016 ser ponto facultativo. Fora o fato que, a meu ver, é irrelevante se a data em questão era ou não ponto facultativo na Prefeitura, pois nada impede que os servidores e secretários deem expediente. Além disso, eminente doutor Rafael, e desse ponto eu peço a reflexão da Corte, o doutor Amilcar diz o seguinte, se fosse a intenção do gestor público realizar contratações com data retroativa, com a finalidade de não incidir na conduta proibida prevista na legislação eleitoral, não teria feito com data anterior ao dia 1º de julho de 2016. Ele poderia ter datado ali de junho, mas ele o fez 1º de julho porque correspondia ali aos fatos, à verdade dos fatos. E aí o desembargador Amilcar conclui no seu voto. Assim, concluo no tópico da sentença que condena por prática de conduta vedada, com relação aos contratos firmados no dia 1º de julho de 2016, que a solução jurídica foi inadequada, uma vez que as hipóteses previstas no artigo 73 da Lei 9.504, como dito anteriormente, são de legalidade estrita, não admitindo interpretação extensiva nem analógica. Portanto, não restou configurada a conduta de nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir servidor público nos 3 meses que antecedem o pleito, pois a data é em período permitido. E esse final do voto, ele é muito feliz, doutor Edmar, quando ele fala da legalidade estrita para fins de enquadramento nas hipóteses de conduta vedada. Isso porque toda norma, e essa Corte bem sabe disso, toda norma capaz de ensejar na restrição de direitos políticos, sobretudo aquelas normas que impliquem nas penalidades de cassação e de inelegibilidade,
elas devem ser interpretadas restritivamente e não de forma ampliativa e não de forma elastéria, como fez o juízo de piso. Então, se naquele ano de 2016 o período vedado para a contratação ele se iniciava em 2 de julho de 2016, não cabia e continua não cabendo a interpretação elastéria e, quiçá forçada, doutor Edmar, de que a celebração dos contratos em 1º de julho se deu com o intuito de burlar a legislação eleitoral, porque objetivamente não se estava em período vedado, doutora Rosa. Fora isso, e esse argumento também foi acolhido e discorrido à saciedade no voto do desembargador Amilcar, além de o juízo zonal ele não ter se dado ao trabalho de contar e excluir os contratos que foram encaminhados em duplicidade para ele, a Prefeitura encaminhou esses contratos para o juízo zonal, e de forma que nós teremos aí uma redução de 640 contratos, doutor Rafael, para 495, mais da metade desses contratos, doutor Edmar, e 290 especificamente, eles foram ajustes que fizeram, às vezes, de mera prorrogação de prazo de vigência desses contratos, que encerravam, doutor Edmar, em 30 de junho daquele ano. Não foram inovações levadas a efeito na Prefeitura em nível de contratação. Não se inovou, não se contratou mais pessoal. Não há prova nos autos de que houve aumento de pessoal, que houve aumento de despesa. Não existe isso nos autos, e o doutor Amilcar foi categórico ao lançar isso em seu voto. Então, já caminhando aqui para o final da minha sustentação, eu queria registrar que essa Corte Regional, ela recentemente, ela julgou um recurso eleitoral de relatoria do eminente juiz Rafael Fecuri, também originário do município de Moju, envolvendo também a contratação temporária de pessoal nos anos da eleição, em que foi afastada a prática de abuso na contratação de pessoal pela atual prefeita nas eleições de 2020. E naquela assentada, Vossa Excelência, doutor Rafael, não obstante tenha reconhecido o vultoso número de contratos temporários celebrado no ano das eleições de 2020, foram 852 contratos entre janeiro e junho de 2020, Vossa Excelência afastou o abuso porque entendeu que esse quantitativo ele não destoava das médias das contratações realizadas em exercícios anteriores no município de Moju. E, para encerrar, eu fiz um comparativo entre o caso de 2016 e o caso de 2020 da atual prefeita Nilma Lima. De 2016, eu fiz aqui um quadrinho, uma tabela. O 2016, Deodoro Pantoja, ele tinha no quadro de pessoal 2.730 servidores contratados. Nilma Lima, em 2020, 2.049 contratados. No ano de 2016, foram celebrados 495 contratos no dia 1º de julho, portanto, antes do período vedado. Nilma Lima, a própria defesa da gestora, assim como Vossa Excelência, relator do feito, doutor Rafael, confirma a contratação de 852 servidores temporários entre janeiro e junho de 2020. Portanto, quase o dobro do que Deodoro Pantoja contratou em 2016. Fora que, no caso de Moju de 2020, existia uma decisão em ação civil pública que impedia a contratação de pessoal. E esse tribunal ele relativizou a conduta vedada, relativizou o abuso e negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo o mandato da atual prefeita. Gostaria aqui, finalizando a minha citação, sinceramente, que essa Corte se valesse do velho adágio popular que pau que dá em Chico, dá em Francisco, que realmente dispensasse isonomia ao caso concreto, como foi feito no caso de Moju, que foi julgado recentemente por Vossa Excelência, doutor Rafael, e, nesse sentido, eu peço provimento do recurso para manter a elegibilidade do ex-prefeito de Moju, Deodoro Pantoja, que, inclusive, foi candidato a deputado federal nas eleições agora gerais de 2022, porque sua elegibilidade lhe foi restabelecida com a anulação do acórdão dessa Casa pelo TSE. Muito obrigado. Doutor Alano, doutor Edmar Gonçalves, Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer sua sustentação. Muito obrigado, senhor presidente, desembargador Leonan. Queria aqui cumprimentar também o eminente relator, doutor José Maria Júnior, demais julgadores, membro do Ministério Público, colega advogado, doutor Alano, sempre muito eloquente, contudo, contou parte do que consta dos autos. Como bem dito no relatório, trata-se aqui de uma AIGE referente à eleição de 2016. Essa AIGE ela tem, como foi bem dito, 2 pontos principais. O primeiro trata-se de publicidade
publicidade institucional realizada sem previsão orçamentária, publicidade realizada em período vedado, na qual foi reconhecida tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esse tribunal a sua irregularidade, a sua ilegalidade. Isso porque, excelências, no ano de 2016, a Prefeitura Municipal de Moju resolveu publicar pelo menos 2 artifícios publicitários. Um com pelo menos 2.000 tiragens impresso, o outro sem a contagem de tiragens, mas com as suas finalidades ali que foram realizadas, alcançadas, que era pura e simplesmente fazer propaganda pessoal do então candidato à reeleição. Então, excelências, só para fazer um registro, não obstante o ministro Edson Fachin, que foi o relator do agravo em recurso especial no âmbito do TSE, ter reconhecido a não ocorrência da conduta vedada, é importante registrar que naquele campo, naquele âmbito, ele estava restrito ao que consta do acórdão do TRE. Portanto, não poderia o ministro Edson Fachin adentrar os autos para, ali, verificando as provas, reconhecer a conduta vedada, que ela existe. E existe a conduta vedada do ponto do artigo 73, inciso 7, que trata da ausência de previsão orçamentária para aquele gasto publicitário no ano de 2016. Então, excelência, nesse ponto, os recorridos pugnam pela manutenção do acórdão que foi anulado, da sentença de primeiro grau, nesse ponto da conduta vedada, pois resta claro nos autos, e aqui a Corte ainda em sede de recurso ordinário, pode adentrar os autos e confirmar, não tinha orçamento previsto para publicidade no município de Moju. Então, a conduta vedada deverá ser mantida nesse ponto. E aí, tratando do ponto principal, do ponto que é mais grave, e não obstante o recorrente trate como não grave a situação, aqui eu destaco que no município de Moju, no ano de 2016, foram constatados 2.700 contratos temporários. E o número por si só, ele não seria de fato capaz de configurar uma irregularidade. Contudo, ao se analisar os anos anteriores, a Prefeitura de Moju mantinha, em média, pelo menos desde 2013 a 2016, cerca de 2.000 contratos temporários, sendo certo que foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, por este tribunal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda que anulado o acórdão, que houve o abuso de poder econômico pela contratação excessiva no ano eleitoral. Então, aqui eu não estou tratando que foi conduta vedada no dia 1º de julho, que, a bem da verdade, é reconhecido pelos recorrentes que era ponto facultativo no município, que foi reconhecido que a própria palavra diz que é facultativo, mas que restou comprovado que não houve expediente na prefeitura naquele dia. Portanto, há cerca de 640 contratos que foram realizados naquele dia 1º de julho de 2016, não só foram reconhecidos como realizados efetivamente em período vedado, mas também eles colaboram para confirmar o abuso na quantidade excepcional de contratações. E aí, excelências, para ficar bem claro, e aqui destacando que o relator para o acórdão não foi o juiz, agora desembargador Amilcar. Ele restou vencido nesta corte. O relator foi o eminente juiz federal, doutor Arthur Pinheiro, e ele destacou o claro desvio de finalidade dessas contratações. Aí, se vossas excelências me permitem, eu vou ler o trecho de 2 testemunhas que foram ouvidas em juízo, para que reste claro que essas contratações, além de terem sido aumentadas excepcionalmente no ano da eleição, elas foram realizadas com claro desvio de finalidade. A testemunha André do Vale, que foi ouvida em juízo, ele diz primeiro, ser assessor parlamentar, ele estava como servidor temporário da prefeitura, poder executivo, portanto nem sabia qual era o cargo que ele de fato exercia, que trabalhava fazendo cooptação
de possíveis filiados de partidos ou cumprindo mandatos do prefeito. Ou seja, a função daquele cidadão que foi contratado temporariamente no ano de 2016 era cooptar filiados para o partido. Veja bem o desvio da finalidade daquela contratação. Que foi contratado em razão do amplo conhecimento com o povo. Então, o critério que restou claro na instrução processual foi o critério político, eleitoreiro. Pois bem, a segunda testemunha, que foi ouvida também lá no município de Moju, ele diz que exerce a função de coordenação na vila de Castanhandeua e que recebia ordens diretas do prefeito e que sua contratação decorreu de sua atuação política como cabo eleitoral. Então, vejam bem, excelências, a instrução processual, de forma clara, objetiva e fundamentada, deixou muito claro que, para além do quantitativo, que foi excessivo de contratações para o ano de 2016, houve, claro, comprovado desvio de finalidade. Portanto, excelências, aqui, este tribunal volta para revisitar esses autos, volta a revisitar essa matéria, não por conta da conduta vedada que foi dita aqui. A conduta vedada só veio dar mais fundamentos para o reconhecimento da ilegalidade, porque, ainda que houvesse sido reconhecido que esses 640 contratos foram realizados em período não vedado, o que este tribunal, o que o juízo zonal reconheceu foi que a contratação no ano eleitoral foi excepcional e com claro desvio de finalidade. Claro desvio de finalidade para fins da eleição de 2016. Por fim, excelências, que as mesmas partes, os mesmos advogados estiveram aqui nessa tribuna, estiveram aqui nesse tribunal para tratar do caso também de Moju do ano de 2020, e lá naquele julgamento, porque foi trazido pela defesa de quem apresentou a ação, as razões de que teria que se tratar de forma exonômica, eu não posso tratar, excelências, de forma exonômica casos que são distintos. E este tribunal assentou, por grande maioria, que o caso de 2020 de Moju é totalmente diferente do caso de 2016, que nós estamos julgando hoje. Portanto, excelência, esse tribunal, àquela altura, em 2018, além de reconhecer o abuso de poder político, a conduta vedada, determinou a realização de novas eleições. Essas eleições já foram realizadas. E por uma questão meramente formal, que foi a ausência de voto da presidente que estava presente naquela sessão, esses autos retornam. Mas eu queria consignar aqui que não só este tribunal, como o Tribunal Superior Eleitoral, analisando os fatos, analisando o acordo que foi anulado, ele reconhece a ocorrência do abuso e mantém a inelegibilidade do senhor Deodoro Pantoja. É claro, excelências, que com a nulidade do acórdão, foi possível que o candidato fosse registrada a candidatura dele, concorreu na eleição passada, mas como todos nós sabemos aqui, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, elas são aferidas em cada momento, a partir do pedido de registro. Portanto, excelências, o que a coligação recorrida vem pleitear aqui neste tribunal é a manutenção do entendimento desta Corte, que desde 2016 reconhece que o desvio de finalidade, contratação excessiva e o reconhecimento do abuso de poder econômico são gravíssimos no âmbito das eleições. Portanto, a manutenção da inelegibilidade, assim como a cassação já efetivada, já consumada, do senhor Deodoro Pantoja, deve ser mantido na linha do acórdão de 2018 dessa mesma Corte, que ressalva-se, o relator não foi o juiz Amilcar, e sim o juiz Arthur Pinheiro Chaves, que foi a maioria e que ficou consignado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais jogadores. Doutor Zé Maria, vocês têm a palavra. Proferiu o voto. Obrigado, se Vossa senhor Excelência presidente. quiser uma sugestão, tem uma preliminar suscitada aí, né? Se você quiser, dos documentos, né? Se Vossa Excelência quiser. Senhor presidente, eu peço vênias a Vossa Excelência e à Corte. O processo ele é um pouco complexo. Eu sei, porque a preliminar aí é que está sendo alegada a juntada de documentos temporâneo
o Ministério Público, nesse sentido, rejeita e vamos para o que é mais importante. Sim. Que aí a gente evita perder mais tempo aqui, né? A primeira preliminar, senhor presidente, é preliminar em questão de ordem pública, da não formação do litisconsórcio passivo necessário, da decadência do direito autoral. Como relatado, os recorrentes sustentam questão de ordem pública, alegando a incidência de decadência sobre o direito autoral. Centro a argumentação do pedido ao redor das alegações de fato feitas pelos recorrentes, consideradas pelo juízo zonal no seu julgamento de procedência da ação, que consiste na contratação de servidores temporários em período vedado pela Lei 9.554/97, configurando abuso de poder econômico. Aqui eu prossigo, a partir do que expôs o relator, é possível concluir dessa forma que os secretários municipais de Moju agiram como meros mandatários na realização das contratações temporárias, e sequer tiveram suas condutas mencionadas ou individualizadas no curso da presente ação. Por esta razão, seria desnecessário que fossem chamados a compor o polo passivo da lide. E aqui eu junto um precedente do ministro Luiz Roberto Barroso, e peço venha para ler só a parte que interessa. Item 8. Desnecessária a formação de litisconsórcio entre candidato beneficiário e eventual agente executor da conduta vedada, quando este atua na qualidade de simples mandatário, como precedente. Então, nesse sentido, senhor presidente, aqui também junto uma outra jurisprudência da lavra da excelentíssima ministra Rosa Weber, eu estou afastando a preliminar de decadência do direito autoral. Em discussão, como ninguém discute, rejeitado. Aqui tem uma segunda preliminar de não conhecimento de juntada de documentos em fase recursal. Apenas eu vou ler a conclusão. Merece ser acolhida a preliminar arguída, não obstante, não vejo necessidade de serem, nesse momento, desentranhados dos autos os documentos, tendo em vista a possibilidade de eventual recurso quanto à sua inadmissão. Então, pelo exposto, eu acolho em parte a preliminar, apenas para não conhecer dos documentos juntados as folhas 970 a 1485, aqui cito os IDs, por serem extemporâneos. Entretanto, indefiro o pedido de desentranhamento. É como voto a preliminar. Foi o resultado, foi a conclusão que chegou, o voto anterior, que foi anulado, não é? Que no dia 17 de abril de 2018, a unanimidade, a Corte entendeu por desprezar os documentos, mas entendeu que não havia necessidade de desentranhamento, já que o resultado da preliminar poderia ser modificado e, assim, eles retornariam, os autos poderiam retornar. Em discussão, como ninguém discute, os documentos devem ser realmente desprezados, a conta do voto. Você pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Agora passarei ao mérito recursal. Em vista da multiplicidade de fatos e argumentos levantados por recorrentes e recorridos, pelos quais, inclusive, parabenizo as combativas sustentações orais dos causídicos, convém, com vias a melhor esclarecer para a Corte o entendimento aqui exposto, dividir a análise do mérito em tópicos referentes a cada uma das alegações dos fatos, de fato, lançadas no curso desta ação eleitoral. Item primeiro, da propaganda institucional veiculada por material impresso sem dotação orçamentária. Trata-se de alegação que gira em torno da veiculação de publicidade institucional pela Prefeitura Municipal de Moju, denominada Informativo Prefeitura em Ação, com tiragem de 2.000 exemplares, publicada em fevereiro de 2016, sem a devida previsão orçamentária para a despesa, que também teria incorrido em desvio de finalidade e quebra do princípio da impessoalidade, configurando a propaganda eleitoral disfarçada de veículo de informação, em desobediência à proibição imposta pelo artigo 73, inciso 6º da Lei das Eleições. O juiz de primeiro grau afirmou que, abre aspas, os requeridos não comprovaram, como alegaram, que foi observada a média dos gastos dos primeiros semestres dos 3 últimos anos com publicidade. No entanto, é coerente o raciocínio exposto pelos recorrentes, no sentido de que carece de sentido a imposição do ônus da prova sobre si, quando a alegação de superação da média de gastos foi levantada pela recorrida, que, a meu ver, também foi incapaz de prová-lo, por alegar a superação da média de gastos com publicidade do Executivo Municipal, tão somente em relação ao primeiro semestre de 2015. Ao passo que o artigo 73, inciso 7º da Lei das Eleições, exige, para a configuração da conduta vedada, a realização de despesas que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito, conforme redação pela nova legislação.
Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que há na LOA de 2016 previsão para gastos com publicidade que foi omitida pelo investigante, ora recorrido, ao juntar a lei aos autos e desconsiderada pelo juízo de piso. De fato, neste ponto, assiste razão aos recorrentes, no meu entendimento. Em consulta à lei orçamentária anual, no sítio da Prefeitura de Moju, o link está aí no voto, e uma tabela, é possível verificar a existência de previsão legal para os gastos realizados com publicidade, indicada a folha 135 do referido normativo, abaixo colacionada. Então, aqui consta do voto a dotação orçamentária para este tipo de despesa. Neste sentido, convém ressaltar que este relator, ao verificar informações constantes na LOA do município de Moju, não está, como poderia ser suscitado, produzindo provas de ofício. O artigo 23 da Lei Complementar 6490 permite ao órgão julgador, ao apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, apreciar fatos públicos, como é um texto de lei, para formar seu convencimento. Aqui eu peço vênia para não ler o artigo de que existe a livre apreciação de fatos públicos e notórios. De modo semelhante, argumentou o juízo de primeiro grau ao apreciar o mesmo texto legal, quando juntado pelo recorrido, em momento processual inadequado. Analisar o texto da lei quando suscitado pela recorrida, mas não quando pelo recorrente, seria grave ofensa ao princípio da isonomia, ao tratar de maneira diferenciada, no mesmo processo, situações idênticas, razão pela qual o disposto no supracitado dispositivo não pode ser interpretado com diferentes graus de restrição quando aplicado a diferentes partes de um mesmo processo, sob pena de ferir o princípio da isonomia e a própria ideia de justiça da qual ela decorre. De tal forma, não restou comprovada a realização de despesas com publicidade que excedessem a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecederam a eleição de 2016, ônus do qual os recorridos não se desincumbiram. Logicamente, não há como afirmar que os recorrentes incorreram na conduta vendada disposta na legislação por conta destes elementos. Apesar da evidente quebra do princípio da impessoalidade, evidenciada pelo conteúdo propagandístico do informativo veiculado, julgo tratar-se de ato de gestão que, apesar de sua aparente aptidão para atrair sanções de cunho administrativo, não pode ser alvo de controle por esta justiça especializada, principalmente em razão da distância temporal entre sua realização e o pleito do respectivo ano. Desse modo inteiro, não ser possível afirmar que a conduta, per si, possua gravidade suficiente para quebrar a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral. Assim quanto ao informativo Prefeitura e Ação, na presença de dotação orçamentária, e estando fora do período vedado, não procedem, a meu ver, as acusações de prática de conduta vedada formuladas nesta ação eleitoral. Segundo item, da propaganda institucional veiculada por material impresso dentro do período vedado, 3 meses que antecedem o pleito. No que diz respeito ao informativo, abre aspas, Informa Moju, veiculado em 10 de julho de 2016, também entendo assistir razão aos recorrentes. Isso porque, conforme alegado, não há de fato vínculo incontroversamente provado entre a publicação e o recorrente enquanto chefe do Executivo de Moju. Durante todo o curso da investigação judicial, os recorrentes negaram a autoria do informativo, imputando sua produção a terceiro, que supostamente o teria feito para prejudicá-los. Ora, diante da negativa dos recorridos, é incabível exigir destes que provem a não autoria, porquanto tratar-se-ia de prova diabólica, no meu entendimento. Possível seria a comprovação de autoria pela parte recorrida, com referência, por exemplo, a eventos de divulgação e a testemunhas que atestassem ter recebido ou divulgado a peça publicitária, como houve em relação ao informativo Prefeitura em Ação. Diante disso, a verdade é que não ficou clara a responsabilidade pela produção da peça de propaganda. Apesar de haver na página final do informativo agradecimento à Prefeitura e à Ascom Moju, a negativa e o depoimento das testemunhas gerou controvérsia não superada no curso da instrução processual. Os depoimentos dos servidores municipais, Tatiara Rodrigues Ferrante e Valnei Batista de Sena, que constam nos IDs aqui, contradizem o que foi afirmado pela parte recorrida. A primeira servidora identificou a Ascom de trabalho como assessoria de comunicação em que laborava para a Prefeitura, mas alegou desconhecimento acerca do informativo juntado à inicial. Disse a depoente, abre aspas, que não tem conhecimento sobre quem produziu o informativo de folha 457 e que não recorda de já ter visto alguma outra edição do chamado Informa Moju. Valnei Batista depôs no mesmo sentido, afirmando que mesmo em face do agradecimento inserido no verso de folha 57, que vincula Ascom e Prefeitura de Moju, diz que nada pode informar, desconhecendo Ascom e qualquer vínculo com a Prefeitura, não tendo formado conhecimento material em questão.
Às alegações dos servidores, não houve resposta da parte recorrida, nem outro depoimento que os contradissesse ou impugnasse. Assim, apesar da verossimilhança do documento apresentado como informativo informa a Moju, simplesmente entendo que não há elementos probatórios suficientes para vincular sua autoria ao recorrente, e por ele responsabilizá-lo, permanecendo não superada a controvérsia acerca da alegação formulada inicial. Ainda que indiciário de conduta vedada, a seriedade e gravidade de uma ação de uma AGE exigem robusto acervo probatório para cada uma das acusações formuladas, não podendo uma conduta ser considerada provada meramente porque está em harmonia lógica com a conjuntura delineada. E aqui eu cito um precedente do TSE, da lavra do ministro Luiz Fux, pelo que peço vênia para não ler. Também colaciono um precedente da nossa Corte Eleitoral, da lavra da excelentíssima senhora juíza Carina Cátia Bastos de Sena, pelo que peço vênia a vossas excelências para não ler. Neste sentido, entendo que os recorrentes se desincumbiram do ônus de afastar as acusações de prática vedadas relacionadas à propaganda institucional, pela ausência de prova robusta nos autos que indiquem liame entre os recorrentes e a conduta. Considerando que o juízo singular aplicou multa aos recorrentes com base na legislação, a não configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 6º, a linha B, deve, consequentemente, afastar a aplicação da seção pecuniária, neste sentido, é o meu entendimento. Terceiro item, da contratação excessiva de servidores temporários, inclusive no período vedado. Esse é o ponto mais nevrálgico do processo e do voto também. Conforme se extrai dos autos, foi determinado, no curso da instrução processual, a exibição de todos os contratos de servidores temporários firmados entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016. Do exame deste material, o juízo da 39ª Zona Eleitoral concluiu pela existência de 2.730 contratos, dos quais 640 estavam datados de 1º de julho de 2016. 33 foram firmados no segundo semestre de 2016, 9 não possuíam data definida, ao passo que os demais foram firmados no primeiro semestre. A respeito desses fatos, algumas considerações merecem ser feitas. De início, nobres julgadores, a mais evidente tentativa de burla, a legalidade se dando a contratação, a meu ver, de 640 servidores temporários. Mais de 1/5 de todas as contratações firmadas no ano, realizadas em um único dia, 1º de julho de 2016, às vésperas do início do período vedado, e em dia no qual teria sido decretado ponto facultativo na administração pública da cidade de Moju. A argumentação trazida em sede recursal se debruça sobre a alegação de não haver prova robusta de que os contratos firmados em 1º de julho de 2016 teriam sido assinados de maneira retroativa e, portanto, dentro do período vedado pela legislação eleitoral, e de que a sua assinatura nessa data se deu pelo fato de tratar-se de meras renovações de contratos firmados previamente naquele ano. Ambos os pontos levantados, no entanto, não merecem prosperar no meu entendimento. Isso porque a constatação de abuso de poder político, no caso em tela, prescinde da verificação de duas circunstâncias aludidas. Apesar da controvérsia não solucionada que gira em torno da verificação de conduta vedada stricto sensu, com a realização de contratações nos 3 meses que antecedem as eleições, supostamente formalizadas retroativamente, as circunstâncias dentro das quais as contratações temporárias foram feitas permitem por si só a formação de convencimento deste órgão, deste relator, no sentido de ter se configurado abuso de poder político. Incorreram os recorrentes em evidente descumprimento das regras constitucionais atinentes à administração pública, diante da realização de 2.730 contratações temporárias realizadas no ano de 2016, ofendendo de morte o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que determina a questão da aprovação por concurso público. A contratação de temporários seria uma exceção à regra. Cabe destacar que não foi indicado no curso do processo qualquer fato que demonstrasse a necessidade temporária de excepcional interesse público, isso pelos recorrentes. Ainda mais se constatadas as funções de contratados tais como assessor parlamentar, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, operador de máquinas, etc. Aqui eu cito uma lição de doutrina, pelo que peço vênia para não ler, e prossigo. O recorrente justificou as contratações dos servidores temporários como necessárias por não terem sido realizados concursos públicos no município nos anos anteriores àquele do pleito. Tomando por base a doutrina acima, sob o conceito de necessidade temporária, a não realização de concurso público de forma alguma pode ser considerada uma necessidade temporária e eventual a ser suprida, uma vez que criada pela própria inércia do gestor público.
Fosse o caso, a norma constitucional tornaria a letra morta, pois sua violação estaria justificada por situações criadas livremente pelo próprio destinatário do comando. O que temos diante de nós não é o caso de um prefeito em início de mandato, que assume a chefia do Executivo, após anos de uma gestão que não realizou concursos públicos, e por isso precisaria provisoriamente suprir certas lacunas no quadro de servidores. Pelo contrário, eram os próprios recorrentes responsáveis pela administração pública municipal, o que reforça o fato de que eles tinham ou deveriam ter conhecimento da necessidade de realização de concurso. A contratação de 2.730 servidores temporários em um município com pouco menos de 52 mil eleitores, de forma injustificada em ano eleitoral, por si só possui gravidade suficiente para macular, no meu entendimento, a legitimidade do pleito. E por isso deve ser objeto de sanção por essa especializada. Aqui eu cito um precedente do TSE, neste sentido, da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi, em que, no item 5 desse precedente, que houve um destaque, o ministro assim designou no voto: houve acréscimo de 181 servidores temporários no município entre fevereiro e agosto de 2016, com considerável aumento de despesas, sendo que 1/3 dessas contratações ocorreram no último dia anterior ao período vedado. A falta de plausibilidade dos motivos apresentados para o excesso de admissões foi detalhadamente exposta no arresto, ACOR. E aqui esse acordo do TSE fala em 181 servidores, excelências. Aqui junto também um outro precedente, pelo que peço venha para não ler. Para efeito de comparação, no caso analisado pelo TSE acima, o número de servidores contratados representa 3,5 total de eleitores da municipalidade, no qual originou-se a ação eleitoral. No caso dos presentes autos, os 2.730 temporários contratados pelos recorrentes representavam aproximadamente 5,25% do eleitorado mojuense, que totalizava em 2016, conforme já mencionado, pouco menos de 52 mil cidadãos. Aqui eu cito um precedente do TSE, a questão de uma doutrina do excelentíssimo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, fala sobre a questão do desvio de finalidade, que, no meu entender, ficou evidente neste aspecto do processo. Prossigo. Ambos os depoimentos, aliados às demais circunstâncias do caso em apreço, permitem-nos concluir com convicção que as contratações foram realizadas em prol da campanha dos recorrentes e não do interesse público. Ainda que a capacidade de influenciar no resultado do pleito seja prescindível para a configuração do abuso de poder, a gravidade das condutas perpetradas pode, de todo modo, ser deduzida da análise do resultado das eleições municipais de Moju. E aqui transcrevo o quadro das eleições daquele ano. Em disputa eleitoral, em que a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado se restringe a 1.110 votos, é indiscutível o comprometimento da igualdade de condições entre os candidatos e, por consequência, a legitimidade da disputa eleitoral, resultante da contratação de 2.730 servidores. Até porque a influência da contratação e das contratações não se restringe a figuras dos diretamente beneficiados, mas se expande por toda a sua esfera de sociabilidade, o que proporciona um desnivelamento de difícil aferição da corrida eleitoral. E aqui eu cito um precedente neste sentido do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, do TSE, que tem uma parte em destaque que corrobora o entendimento do meu voto, pelo que peço venha para não ler. Conforme também cito aqui uma lição do professor José Jairo Gomes sobre a má utilização de recursos públicos em benefício de campanhas eleitorais. E já me encaminhando para o final, senhor presidente, pelos motivos aqui expostos, afastada a multa por conduta vedada pela não configuração da conduta dos agentes públicos prevista no artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei das Eleições, isso no caso das publicações e da publicidade institucional, entendo como adequada, por outro lado do cerne processual, a manutenção das penalidades de cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito e a declaração de inelegibilidade de Deodoro Pantoja da Rocha pelo período de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 6490. Todavia, em razão da extensa duração do processo com a anulação do primeiro acórdão exarado pelo colegiado paraense, precedida pela análise de diversos recursos interpostos, entendo que houve a perda superveniente de parte do objeto desta ação,
qual seja a cassação dos mandatos dos investigados em razão da realização de eleições suplementares no município de Moju no ano de 2018, o que devidamente ocorreu. No entanto, a AIGE ela tem por objeto paralelo a declaração de inelegibilidade, que independe de cassação de mandatos eletivos, ainda que o objeto tenha sido perdido, sendo que a impossibilidade de prover este pedido não anula a entrega jurisdicional daquele. E aqui eu junto um precedente do TSE, da lavra do ministro Edson Fachin, que peço venha para ler um trecho que foi destacado. Perda superveniente do interesse de agir em função do encerramento do mandato, no caso de AIGE, julgada sem a imposição de sanção, superação de entendimento jurisprudencial. Dentro desse panorama, não se depreende marco regulatório, o item 3, a necessidade de aplicação conjunta das medidas de cassação e inabilitação. E aqui ele menciona que a AIGE possui um objeto distinto, duplo e independente, uma vez que, em paralelo com o provimento com carga desconstitutiva, a cassação do registro ou diploma, também se busca uma decisão de caráter positivo, destinada à criação de uma situação jurídica limitadora da capacidade eleitoral passiva. Assim, sendo embora, como regra, ambas as consequências caminham em compasso. A impossibilidade prática do primeiro provimento não inviabiliza por si só a entrega jurisdicional concernente à inabilitação política. Incontroversa, a meu ver, a independência destes pedidos, permanecendo o interesse de agir, sendo imperiosa, no entendimento deste relator, a declaração de inelegibilidade diante dos fatos e fundamentos delineados no voto. Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso eleitoral, para afastar a imposição da multa aplicada aos recorrentes pela prática de conduta vedada, no que se refere à propaganda institucional, mas mantenho a decisão do juízo da 39ª Zona Eleitoral, que decretou a inelegibilidade do recorrente Deodoro Pantoja da Rocha para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2016, até o dia 2 de outubro de 2024, com fundamento no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar número 6490, prejudicado o pedido de cassação de mandato dos recorrentes. É como voto, senhor presidente. Eu agradeço à Corte pela paciência e atenção. Obrigado. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor Edmar. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos, especialmente os colegas que encontram-se remotamente. Parece que é o doutor José Ayrton Portela e o insigne e competente procurador, doutor Bruno Valente, me parece, né, que representa a nobre Procuradoria Regional Eleitoral que funciona nos presentes autos. E também parabenizando o trabalho desenvolvido aqui pelos patronos, parece que o doutor Alain e o xará, doutor Edmar, né, Gonçalves. Né? Muito bem. Senhor presidente, primeiro que eu fico a me perguntar e a me indagar acerca da eficácia da decisão do colegiado, neste caso, que ora a Corte se debruça, uma vez tratar-se das eleições de 2016. Ab initio, eu queria levantar essa situação. E, continuando no meu introito, a outra situação que, ao manusear eletronicamente os autos, eu verifiquei que, originariamente, o relator desta AIGE era a Justiça Federal, era o juiz federal, era o doutor Arthur Pinheiro Chaves, se não falha a memória. Milka, né? Não, era o doutor Arthur Pinheiro Chaves. Ele foi o vencedor. Me parece que o relator... Ele foi o vencedor, o relator foi o doutor Amilcar. É, o originário? E ele foi o relator do acordo, porque ele foi o vencedor. O a vencedor. única coisa que ocorreu foi o fato de não ter sido computado o voto da presidente. E aí... Sim, tem a questão do quórum. Anulou e mandou de julgar depois de novo. Foi anulado no segundo grau devido à questão do quórum. Mas, então, o originário não era a Justiça Federal. Era o doutor Amilcar, o relator originário. Isso. Eu aqui que me criou uma... Mas vamos ultrapassar essa fase, então. Ok. Muito bem. Já, então, agora me encaminhando para o mérito, ao retornar os autos, já pela nulidade proferida pelo colendo TSE, me parece que aqui a Procuradoria foi intimada também, doutor Bruno Valente,
e não emitiram à época parecer, acho que deixando aí incólume essa situação, deixando transcorrer normalmente, mas não veio novo, pelo menos eu, ao compulsar os autos, não veio novo parecer da Procuradoria para agora análise do mérito do colegiado, pelo menos é o que eu percebi. Mas me parece que essa situação, em tese, ela já estaria, vamos dizer, prejudicada, ninguém poderia alegar nada. Por quê? Porque a Procuradoria, me parece, repito, parece que ela foi intimada e não apresentou o devido parecer. Muito bem. Já, então, hoje no colegiado, né, pelo que eu compreendi o voto do digno e honrado relator, ele me parece que, porque são 3 condutas vedadas aqui, em regra geral, parece que ele está afastando as 2 e está trazendo a principal, que é a contratação em tese irregular de servidores, né, temporários ou outros, e mantendo a penalidade de inelegibilidade, se eu não estou mais ou menos nesse caminho, né? Eu já me encaminhando para o mérito, senhor presidente, e demais membros do colegiado, eu já achei meio truncado. Primeiro, que a questão em relação às duas situações anteriores, eu acho até que estão devidamente configuradas, as duas, que eu diria que, como disse o nobre relator, elas são mais simplórias, em relação à terceira, que é a contratação irregular de servidores. Muito bem. Se as duas aqui, o juízo zonal, ele acatou as 3, nós vamos, eu já vou ultrapassando as duas, vou deixando as duas do lado aqui e vou para a principal, que é a contratação em tese, repito, em tese, de servidores contratado em período vedado, que inclusive o regional, eu mesmo já apresentei voto aqui, muito pouco, mas já apresentei, em casos concretos, estão balizados, estão comprovados, delineados nos autos, né, de cassação de mandato. Porém, neste caso em concreto, se a gente analisar bem os autos, o que acontece? Há uma grande discussão, a questão, primeiro que a contratação, eu estive aqui a manusear os autos e também fui atrás das datas, a eleição, primeiro turno, ela foi dia 2/10/2016. E a contratação foi no dia 1º de julho de 16. 1º de julho de 16. No dia 2 já começaria, para contrato do prazo, né, de julho. Então, no dia 2. A discussão inclusive o relator diz no voto, às vésperas do período vedado. Eu anotei isso aqui. 1 de julho, a discussão era ponto facultativo, não era, e o próprio juízo zonal diz que ele não dá razão nem para um nem para outro. Ora, alguém tem que ter razão, não é o juízo, é as partes. Eu sou prestador da atividade jurisdicional, alguém tem razão. Então não tem razão nenhum nem outro, porque ele vai afirmar. Ora, então nós temos, então vamos ver se a norma vai beneficiar ou não vai beneficiar. A verdade é que na própria decisão zonal, ele mesmo diz isso aqui, a detida análise dos instrumentos, contudo, revela, aí vem ele trazendo 1, 2, 3, 4, e todos ele diz. São diversas caixas, ele mandou, determinou a busca desse material junto à municipalidade, e foi encaminhado caixas e caixas. E ele, ao manusear, inclusive, ele critica que as partes que não trouxeram, nem o Ministério Público, ele que conseguiu. Muito bem, então, parabéns ao juízo zonal. Só que ele diz também na decisão, os contratos 1 de julho de 16. 4 contratos, aqui são caixas contendo 200 e pouco contratos, 1 de julho de 16. 2, caixa contendo 400, 1 de julho de 16. 3, caixas contendo 400, 1 de julho de 16. Tudo de 1 de julho. Então, fora do período vedado. Fora do período vedado, a meu ver. E lá ele prossegue, tudo 1 de julho de 16. Aí, lá no final, já... Como se vê, há o alarmante quantitativo de 640 contratos firmados, com a data de 1 de julho de 16. Ele é o juízo zonal que diz. É assim, um único dia teria sido firmado mais de tal. Aí ele diz lá, 1/5, mas é num período que não é vedado. Não, essa é a primeira premissa. Segundo, eu já estou apresentando o voto divergente, respeitando o voto do competente relator, afastando isso aí. E, detalhe, a multa do juízo zonal foi a multa máxima,
eu acho que até ultrapassou, me parece que é de 5 a 100 mil o FIIs, foi mais de 100 mil reais. 106 mil reais, obrigado, doutor. 106 mil reais. Então, reconhecendo a propaganda de produtos e serviços, que é a conduta vedada do item 7 do 73, da Lei das Eleições, e também que é do item 1, utilização de recursos públicos sem previsão orçamentária, 1, e a número 2. Eu, portanto, afasto a conduta principal, né, afasta a questão da contratação irregular e, consequentemente, a inelegibilidade. Eu afasto essa pena. Acho que a pena é muito pesada, muito dura, principalmente, repito, a questão da eficácia. Nós já estamos próximo da eleição 16 municipal, eleições 20, próximo ano da eleição municipal de 24. Terceiro pleito, para agora a gente chegar já praticamente em 8 anos depois a aplicar a inelegibilidade por um fato que perdurou anos e anos, juízo zonal, juízo do regional e depois o superior anular tudo, e a gente chegar agora. Então, eu já estou manifestando nesse sentido, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao competente relator, mas aplicando a multa, mantendo a multa jurisdicional e aplicando as condutas vedadas do 1 e 2, que são elencados, né, inclusive no juízo zonal, e afastando a da contratação irregular e também a inelegibilidade, afastando também. É como já adianto meu voto também, senhor presidente. Muito obrigado. Só para a gente trocar uma ideia aqui sobre esse caso, né? Veja, eu vi o relator falar que houve a negativa dos fatos com relação à responsabilidade pela publicação e veiculação do informativo Prefeitura em Ação para o mês de fevereiro de 2016. Aqui, eles não negaram o fato, não. Eles defenderam a legalidade do ato deles, é diferente. Dizendo que se cuidaria de publicidade institucional nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Uma parte, senhor presidente. A Pois outra veja, eles disseram que não existia. Pois é, eles estão defendendo aqui. Pelo que eu pude observar, eles não negaram, eles defenderam o ato deles. Né? Com relação realmente ao informativo, o informe Moju é outro fato. Tudo bem, não tem indícios realmente, né? Não há responsabilidade, sem problema algum, eu até afasto. Agora, o que a gente está a analisar aqui, doutor Edmar, é exatamente esse caráter eleitoreiro. Olha lá, contratação ilegal de servidores temporários em ano eleitoral. Inicialmente, olha e veja quanto houve o quantitativo. 2.730 funcionários, servidores, vamos colocar. Em Moju, será que não é um caráter eleitoreiro? Olha, eles foram firmados aqui no ano eleitoral, considerando que a administração pública também, a Constituição diz que eles só podem ingressar através de aprovação em concurso público. A contratação temporária, nós temos a reexceção aqui no artigo 37, 9º da Constituição Federal, mas vezes que muitas contratações foram para funções de necessidade permanente. Olha, e não temporária de excepcional interesse público, como professor de nível médio, nível superior, auxiliar de serviços gerais, operador de banco, auxiliar administrativo, operador de máquinas, motorista, pedreiro, vigia, técnico, enfermagem, de tal sorte que referidas contratações deveriam ter sido realizadas mediante concurso público, sendo que este poderia ter sido finalizado antes dos 3 meses que antecederam o pleito, conforme o artigo 73, 5C da Lei 9504/97. A fim de que as nomeações no chamado trimestre vedado, até a posse dos eleitores, não fosse tido por ilegal em caráter eleitoreiro. Quer dizer, realmente, eu vejo que está claro, a gente não tem como fugir. Não é? Tem nos autos, eu não estou imaginando o que o juiz falou, se não deu para um nem para outro, mas tem nos autos isso. Não é? Quer dizer, você firmar a contratação temporária na véspera do início do trimestre vedado é uma coisa. Agora, outra, você firma, olha, 640 contratos temporários
pois as características da quantidade expressiva e da natureza temporária da contratação evidenciam a burla e fraude à legislação eleitoral. E como se não bastasse, no dia, 1º de julho de 2016, teria sido ponto facultativo na administração pública do Moju, causando espécie que justamente neste dia, de redução da folga de trabalho, tenha ocorrido um número expressivo de contratações. O natural seria que em um dia no qual a força de trabalho da administração pública estivesse completa. Então, eu estou vendo aqui, são as circunstâncias do caso concreto que levam a crer que ocorreu realmente a burla ou a fraude à lei eleitoral. Né? Eu estou vendo isso nos autos. Aqui, né, eu vejo aqui da máxima vênia que está configurada a conduta vedada, sim, da Lei 9504, de 97, está bem claro. Né? Apenas com o meu voto, né, eu vejo realmente que está caracterizado data venha. A gente não tem como fugir disso. Né? Então, nós estamos em discussão ainda. Doutor Rafael, Vossa Excelência... Excelência, peço a palavra. Presidente, questão de fato. Sim, pô, não. Uma questão de fato. Os 2.700 contratos não foram firmados no ano de 2016. Os 2.700 contratos já existiam. 640 foram firmados no ano de 2016. Não foram no ano eleitoral, doutor? Doutor Rafael. Pode. Olha, eu vou dar... Claro. Posso ir aí? Obrigado, senhor presidente. Só para contrapor e deixar bem claro a questão de fato, no ano de 2016, ocorreram 2.730 contratos. O único... Era só isso, presidente. Eu acho que o único ponto que o recorrente quis dizer é que, em elevação, foram os 640, excepcionalmente. Era o ponto. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento a todos, Vossa Excelência, todos os membros, doutor Portela, que está de forma remota, representante do Ministério Público, doutor Bruno, aos servidores e servidoras, eminentes advogados e advogados, especialmente os advogados que assomaram a tribuna, muito percussientes, esclarecendo a corte, eu parabenizo pelas brilhantes tentações. Também um cumprimento especial ao advogado doutor Aguinaldo Correia, que foi juiz-membro aqui nessa corte, também meus cumprimentos. Senhor presidente, direto ao ponto aqui, esse tema novamente volta à pauta, e só dos casos que eu me recordo, desde que eu estou aqui, foram Peixe-Boi, teve acho que Monte Alegre ou Alenquer, um dos municípios, tivemos Viseu, tivemos Moju, do qual eu relatei. Monte Alegre. Monte Alegre. E todos giravam em torno desse tema, desse abuso na contratação, na finalidade eleitoreira ou não. E em todos, senhor presidente, absolutamente em todos, eu votei no sentido de validar o ato por não vislumbrar essa finalidade pura eleitoreira. E eu lembro que travamos debates extremamente profícuos aqui, a doutora Karina tendo outro ponto de vista, que é o ora defendido pelo eminente relator, e chegou até um ponto, eu não lembro qual desses municípios, falar que mas é um absurdo contratar professor, servidores para a educação, em 2020, que tinha pandemia, que não tinha aulas. E aí a gente debateu isso como se fosse também vedado e automaticamente ilegal contratar servidores para a educação, num período que teria aulas remotas, como se não tivesse havido aulas de outras formas ou trabalho no período pandêmico. Desse modo, senhor presidente, até adiantando aqui, seria muita incoerência minha se eu votasse em sentido contrário nesse caso, que eu não consigo vislumbrar essa finalidade eleitoreira pura e simples. É um ato de gestão. Precisaria dessa prova robusta, de fato, que aqui eu não estou enxergando para afirmar que essas contratações foram abusivas. O caso de Moju, que foi falado aqui, inclusive relatei, idêntico, evidentemente que não é, mas alguma semelhança no quantitativo de servidores, reforçando que todos os casos que julgamos, com exceção desse que está sendo enfrentado agora, foram na pandemia, que, em tese, teria menos motivo para contratar temporários. Aqui não havia pandemia, a rotina era normal, de modo que
comprovado que não há contratação no período vedado, eu não tenho como afirmar aqui categoricamente com segurança que essas contratações foram puramente eleitoreiras. Essas contratações temporárias estão na lei, uma prerrogativa do gestor, a lei foi aprovada pelo parlamento, existe no Brasil inteiro, todos os municípios, todos os governos, federal, estaduais, portanto, eu tenho que julgar dentro do que essa normativa toda me impõe. Eu, até já adiantando aqui, peço vênias, o voto é muito profundo, muito percussiente, mas, para manter a coerência de como eu venho julgando, eu vou aderir à divergência lançada pelo doutor Edmar, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Eu quero dizer que idêntico é diferente de semelhante, não é? Eu vou colher os votos. O voto do doutor José Rodrigues Alves Júnior é pelo reconhecimento da inelegibilidade, mantendo a sentença de primeiro grau, não é? Ele afasta a multa, foi imposta a multa, não é isso? Eu entendi que não houve a conduta vedada nesse aspecto, mas em relação à contratação de servidores, sim. Tá, e a inelegibilidade vai de 2016, vai até 2 de 10 de 2024. Tem a súmula 19 do TSE. Já está, inclusive, terminando ano que vem, né? E o doutor Edmar, julgando prejudicado o pedido de cassação dos recorrentes também, porque não tem mais mandato, né? O doutor Edmar, então, ele dá provimento, reforma a sentença, reconhece que não houve nenhuma prática, né, pelo alcaide, né, e pelo seu vice. Só para ratificar que o dia 1º não é período vedado. A discussão é ponto facultativo, não é? É o próprio juiz zonal que diz. Né? E o secretário disse, no dia 1º, todas as sextas-feiras foram afirmados ponto facultativo no município, mas teve expediente normal. Tá. O gestor baixou os atos normais. Aí a gente vai aquilatar. Essa norma a gente vai prejudicar ou vai beneficiar, de forma como nós vamos aplicar esse normativo legal. Mas está afastado, não é período vedado. Ok. E o legislador diz, período vedado é 90 dias antes do pleito. Dia 1º não é. Obrigado. Como vota o doutor José Ayrton de Aguiar Portela? Senhor presidente, muito obrigado. Indago se percebem bem a minha fala, estão me ouvindo? Sim. Senhor presidente, o meu raciocínio nesse caso é muito simples. A administração deve se pautar pelo maior de todos os princípios, que é o interesse público. Se você afasta o interesse público de um ato administrativo, o que sobra é a ilegalidade. E nesse caso me parece muito claro que a contratação de 640 servidores a um dia do período vedado só tem um propósito. E esse propósito, com toda certeza, não é o interesse público. É, sim, o interesse pessoal de quem busca se reeleger. Então, senhor presidente, com todas as vênias na divergência aberta pelo doutor Edmar, eu acompanho integralmente e parabenizo o voto de ambos, da divergência do relator, mas acompanho o relator e também concordando com as palavras que foram proferidas por Vossa Excelência há pouco. Obrigado, doutor José Ayrton. Doutora Rosa de Fátima Navegante de Oliveira. Eu acompanho o relator na integralidade. Embargador José Maria Teixeira do Rosário. Excelência, eu ouvi as manifestações dos advogados na tribuna, e o voto do eminente relator e a divergência. Eu entendo que essa contratação de 640 servidores antes do período vedado, ela tem que prevalecer. A legislação diz isso, né? Então, nós não podemos fugir dessa regra. Apesar de ter feito uma contratação de 2.630 servidores no ano de 2016, aí me parece que consta também nos autos que algumas contratações foram recontratações. Esses servidores já tinham sido contratados e o gestor recontratou. Então, eu acredito que o entendimento da divergência está correto e eu acompanho integralmente a divergência. A divergência? Sim, doutor Edmar, né? Tá. Doutor Rafael acompanhou a divergência, não é? A divergência levantada pelo doutor Edmar. Eu vou acompanhar o relator, ressaltando que eu consegui enxergar aqui aquela responsabilidade pela publicação
e veiculação do informativo Prefeitura em Ação. Não é? Eu vou acompanhar o relator, então, por maioria de votos, mantida a sentença de primeiro grau. Mantida não, dado parcial provimento para reconhecer a inelegibilidade, não é? Afastou a multa e também julgou prejudicado o pedido de cassação dos recorrentes. Obrigado, doutora Ana. Parabéns pela sustentação, doutor Edmar também.